Olá, meu amigo, olá, minha amiga, tudo bem contigo? Eu sou o João Duarte e este é mais um Café com Bíblia. Seja bem-vindo. Aliás, deixa eu aproveitar e pedir a você, meu amigo, você, minha amiga, que ainda não é inscrito no canal, por favor, inscreva-se no canal, palavrinha vermelha aqui, inscrito, inscreva-se, comente aqui no vídeo. Hoje eu vou falar sobre o jejum de Daniel. Foi assim que a irmã Kelly escreveu aqui o comentário dela, a irmã Kelly Pereira. Aliás, irmã Kelly, um grande abraço para você e toda a sua família. Então é sobre isso que nós vamos falar. Então eu queria pedir a você, comenta aqui embaixo, você, qual é o tema que você quer que eu fale no próximo Café com Bíblia. Vamos para a nossa reflexão. Para falar sobre o tema que a irmã Kelly nos sugeriu, eu quero ler um texto que está em Mateus capítulo 6, o versículo de número 16. Assim está escrito: quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Bom, como a irmã Kelly disse nos comentários, eu quero aproveitar para falar sobre a grande importância que tem o jejum nas nossas vidas. Eu não sei se você que me assiste tem o hábito de jejuar, mas se você não tem, eu incentivo a você que tenha assim o hábito, porque o jejum é muito válido nas nossas vidas. Nós precisamos, é óbvio, antes de jejuar, entender como fazer, saber o que de fato é o jejum, para que serve e como fazer de forma eficaz. Respondendo aqui um pouco a irmã Kelly, ela fala sobre o jejum de Daniel, mas na verdade não existe essa expressão em nenhum lugar. Essa expressão é uma expressão que nós utilizamos com base nos textos do livro de Daniel, sobre alguns acontecimentos que passaram pela vida de Daniel. Um exemplo podemos citar é que ofereceram para Daniel e seus companheiros manjares do rei, do palácio. E Daniel disse que a comida deles era mais saudável e óbvio, não era costume deles, alguns alimentos, não era costume dos judeus participar de tais iguarias. Então, Daniel propõe que eles se alimentem de legumes. E aí a gente vê lá no capítulo 1 de Daniel, você pode ler versículo 14 em diante, fala da diferença que era vista entre Daniel e seus companheiros e as pessoas que comiam as iguarias do rei. No entanto, eu quero salientar que o jejum que vocês chamam de jejum de Daniel, na verdade, é o chamado jejum parcial, É quando você se abstém de determinado alimento. Mas existem pelo menos 3 formas de jejum que são muito conhecidas na Bíblia. É o jejum parcial, como eu já expliquei, quando você se abstém de determinado alimento. Tem o jejum normal, que nós chamamos, que é aquele jejum que você jejua e você se abstém do alimento, mas continua com a ingestão de água, é o mais comum, é o mais conhecido. E tem o jejum total, que é quando você se abstém totalmente, é quando você não ingere nem água e nem alimento. Nós temos, por exemplo, o caso de Esther, que convocou um jejum e todos os judeus foram convocados a jejuar aí por 3 dias, completamente nada poderiam ingerir, certo? Nós temos também o caso de Moisés, quando ele sobe ao Monte Sinai, que foram 40 dias e 40 noites. Só é válido salientar que Moisés estava envolto pela glória do Senhor, era um ambiente diferente. No entanto, são essas 3 formas aí de jejum que você me ouviu falar. Algumas pessoas dizem assim: o jejum nos dá autoridade. E aí você precisa entender que não é o jejum que te dá autoridade. A autoridade quem te dá é Jesus. Toda a autoridade está no nome de Jesus. Então eu não posso também pegar o jejum como um amuleto e achar que só por jejuar eu vou ficar mais poderoso, mais ousado. Não vai acontecer isso não. Você precisa fazer o jejum de forma adequada. Você precisa entender para que serve o jejum. E para que serve o jejum? Mortificação da sua carne. Então, não é o jejum de Daniel, é um jejum parcial que algumas pessoas aderem, outras não.
o mais importante é você entender que Jesus está dizendo assim no texto: quando jejuares. E aqui eu chamo a atenção para um fato. Existem alguns imperativos na Bíblia. O jejum, por exemplo, não é imperativo. O que é isso, pastor? Não estou entendendo. Vou explicar. O que é imperativo? Jesus diz assim: vigiai e orai. Isso é uma ordem. Você é obrigado a vigiar, a orar. Diferente disso, no jejum, ele diz apenas quando jejuares. Ou seja, Jesus está pressupondo que eu e você, em algum momento, iremos jejuar. Até porque ele ressalta muito bem aos discípulos que certas castas de demônios só saem com jejum e oração. Então, nós temos muitos motivos para jejuar. E um deles é satisfazer a vontade e a expectativa de Deus. Deus, através do Senhor Jesus Cristo, tem uma expectativa de que nós iremos jejuar. Amém? Que Deus te abençoe. Se você tem mais alguma dúvida sobre o jejum, aproveita e coloca aí nos comentários que a gente faz mais um vídeo falando sobre o assunto. O assunto é longo, dá para falar muita coisa, aqui é só uma breve reflexão no nosso devocional Café com Bíblia. Muito obrigado, Deus te abençoe, um abraço, compartilhe o vídeo!